Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om. Om Shanti, Shanti Shanti Om Namaste. Welcome. We are back with a beleza do Gita. O propósito do Avatara é a proteção do Dharma, a destruição do Adharma e o ensino das escrituras reveladas pelo Criador. É por isso que a própria natureza do Avatara, do corpo dele, não é projetada de acordo com Punya Papa. No caso do corpo do Jivatma, o desenho do corpo é baseado no Punya Papa. Se nós temos um bom estoque, essa aqui é uma palavra interessante, né? Eu sempre uso uma carga, né? Um estoque de Punya. Se você tem um estoque de Punya alto, né? Você vai receber um corpo saudável, uma mente saudável, circunstâncias boas, né? Mas se você tiver muito papa for maior, você vai receber circunstâncias muito difíceis e corpos mais frágeis e doentes, né? Então, o que determinará a configuração do corpo do Avatara? Não será o seu estoque de Punya Papa, porque ele não tem Punya Papa, ele vem numa outra missão, né? Que é a proteção da sociedade e o ensino das escrituras. Isso vai ser determinado pelo tipo de Dharma Rakshana, proteção do Dharma necessária. Então, até mesmo ele vai receber um corpo de acordo com as circunstâncias do campo, né? Para que ele possa proteger a sociedade, restabelecer o Dharma, destruir os violadores e propagar os ensinamentos. É por isso que você descobrirá que antes de cada chegada de um Avatara, haverá uma porção no Purana, onde todos os seres, as pessoas nobres, oram para o Senhor. Ó Senhor, você precisa descer, você vem a nós, né? O que a gente ouve nos dias de hoje, de pessoas falarem em nome de Jesus, né? Venha nos ajudar neste momento difícil, né? Você precisa descer para restabelecer o Dharma. Então, ele perguntará, como se não soubesse, mas qual é o propósito? O que vocês querem de mim, né? Então, geralmente, existem alguns rakshasas, demônios, estarão lá, né? Então, antigamente eram 1 ou 2 demônios, né? E as pessoas diziam, não, vem aqui derrubar, remover, destruir esse demônio. Então, 2 demônios, ok? Aí o Swamiji diz assim, mas nos dias de hoje as coisas mudaram. Este é o nosso problema. Existem muitos demônios. As pessoas antes rezavam, diziam, venha cá, venha destruir esses 2 demônios. Nos dias de hoje, como eu estava dizendo, são tantos, né, que a gente nem sabe o que pedir a Ishvara. Então, isso tudo irá, né, configurar o corpo deste Avatara. É um propósito, uma missão especial, recebe um corpo diretamente do Maya. Ok. Tem outras passagens aqui que eu não vou entrar, que fala sobre o dente. As pessoas pensam que é algum dente, não é dente. Shri Rama significa, portanto, Ravana pediu um benefício peculiar, né? Um avatar, assim, eu tenho que ter alguma coisa especial para descer lá embaixo. Que ninguém, além de seres humanos, devem me matar.
Então, ele falou, ok, eu vou sim, mas ninguém pode me matar, além dos seres humanos. Seres humanos, tudo bem, porque eu sei como cuidar deles, né? Ele estava certo de que seres humanos não conseguiriam destruí-lo. Portanto, se Ravana deve ser destruído, o avatar de Bhagavan deve ser humano. Assim, a configuração é determinada de acordo com o propósito do avatar, que é a restabelecimento do Dharma, né? Proteção do Dharma. E aí se fala um pouco mais sobre essas mitologias, essas histórias, né? Os propósitos dos avatares, estabelecimento da religião, bem-estar da sociedade, e ele precisa de um corpo também configurado de acordo com a sua missão. A moral da história é que até mesmo os avatares recebem um corpo, como nós vimos na aula de ontem, se ele é um general, se ele chega para realmente destruir os Duryodhanas, ele recebe um corpo de um guerreiro e ele comanda, né, os exércitos. O que não era o caso de Arjuna. Arjuna falou de Krishna. Krishna falou claramente para Arjuna no início, ele falou assim, eu não luto, eu só ensino, porque nesta minha encarnação, como avatar, eu sou o Jagataguru, eu não sou um guerreiro, tá? Eu vim aqui não para destruir, mas para ensinar, né, as escrituras, de modo que a gente possa tentar abordar o problema em sua raiz. Ok. Então, um nasce da ignorância, o outro nasce do conhecimento, um é samsari e o outro é asamsari. Asamsari é um termo estranho, né? É um não samsari. Não samsari significa é um yani, um sábio, né? O dessa beda, o propósito é um. Um é para o loka, é o bem-estar da sociedade, e o outro é punha papa, esgotamento, nós já vimos tudo isso. E Krishna diz aqui que uma vez que o avatar não é restrito pela ignorância, os avataras conhecem o passado, ok? Eles conhecem o presente e conhecem o futuro. Isso me faz lembrar, agora eu não sei porquê, primeiro porque eu não guardo, não vejo mais nada que existe no mundo espiritual, na internet, né? Mas uns 15, 20 anos eu surfava na internet para ver as figuras que estavam, né, que eram as estrelas do momento, né, dos gurus, esses gurus que possuem a vaidade de dizer que eu sou, né, um guru com o meu ensinamento pessoal. E na época não bastava dizer eu sou um iluminado, eu sou, né, um guru e eu tenho o meu ensinamento pessoal. Na época, falando uns 15, 20 anos atrás, virou moda esse pessoal criar uma situação para começar, aí os discípulos vêm, mas eu ouvi dizer que você é um avatar. Aí assim, não, a gente não precisa falar disso. Não, não, confessa, Guruji, você é um avatar ou não é um avatar, né? Aí a Guru ia dizer assim, não diz para ninguém não, mas eu sou um avatar, assim, eu sei tudo, etc. Então, já não bastava o status de iluminado, aí essa galera começava a dizer, não diz para ninguém não, mas eu sou um avatar, assim, né? Então, todo esse papo de avatar, né, não é muito relevante, porque no final das contas, né, o que conta é o autoconhecimento e passar adiante para preservar a nossa sampradaya, guru-discípulo, né? Paramparam. Mas o Avatar sabe o que é o presente, passado e futuro. Mas o que você vai fazer com isso? Se existe somente um conhecimento que vai resolver e pacificar a condição humana, que é o autoconhecimento. Não, eu quero agora. Tem pessoa que não tem nenhum interesse em autoconhecimento, mas tem interesse nessas coisas, nesses poderes, nessas capacidades psíquicas,
de ver o futuro, né? De viajar com a mente, né? Fazendo remote view aqui, todas essas coisas, né? Mentais, esses fenômenos. Mas o que você faz com tudo isso? Ah, não, eu sei todos os meus nascimentos, mas você nunca nasceu, cara. Você agora se deu conta que você não. Ah, sim, não, mas eu estava tão interessado que eu fiquei sabendo de todo o processo. E agora eu tenho até o futuro, mas que futuro, cara? Você, além do tempo, você não tem futuro, você não vai ver nenhuma encarnação futura. Considerando que no caso do Jivatma, já que a ignorância o limita, o Jiva não pode saber o que foi um nascimento passado. Melhor que você nem saiba disso. Basta ver o Nadi, o som, dirá ao marido que ele era um gato, um rato, ou mais mitologia. Isso é suficiente para você ralar neste nascimento e nos futuros, né? Então, o ego arrancar a identificação com suas desejos e medos, né, é que estabelece o seu escravidão, né, sua prisão no samsara. Então, é melhor nem conhecermos as encarnações passadas. É melhor a gente nem querer saber de encarnações futuras. Quem é que vai querer saber de encarnação futura? Um buscador sério, ele fala assim, mas você está doido, cara? Eu estou fora daqui, não volta nessa cidade, entendeu? Vou ficar buscando, né, a visão, né, do futuro, das minhas encarnações. Não, eu quero transcender Punya Papa, eu quero transcender essa ignorância, né? Isso é suficiente para brigar, é para sofrer, para ralar neste nascimento. Na Índia tem pessoas que sabem dessas coisas. Eu não sei, eu não conhecia essas pessoas, mas eu ouvi falar de muitas histórias, principalmente com o meu primeiro guru, que ocorria, né, nesses lugares na Índia, né, onde acontecem esses fenômenos, né, de pessoas que nascem e depois na adolescência já sabem, ah, não, eu morava nessa casa, você era meu pai, bababá, bababá, e você, meu pai, você era meu filho antes. Então, fazia uma confusão e a pessoa sabia de tudo isso. Por quê? Um defeito de fabricação, né, Marcelo? Talvez seja um defeito de fabricação, uma falha na linha de montagem, né? Ah, então tudo bem. Então agora eu vou buscar um guru, eu quero encontrar um guru que seja um avatar, né? Então, boa sorte. Como é que você vai saber se alguém é um avatar ou se é simplesmente um Jiva Mukta, né? Você nem consegue distinguir quem é realmente o guru e quem não é, quem é autorrealizado e quem não é autorrealizado, né? Agora você vai querer encontrar quem é um avatar. Para que saber de tudo isso? Tudo isso é distração, pode ser distração. Então, nós não temos nenhuma ideia de quem seja um avatar. As escrituras dizem aqui e ali que esse ou aquele são avatares. Então, como nós não temos nenhum método para saber quem é um avatar, a gente diz, ok, a gente tem uma certa confiança nas escrituras e aí a gente aceita cegamente o fato de que alguns dessas divindades foram avatares. Não tem nenhuma prova. Como é que eu vou provar isso? Não. Mas eu confio nas escrituras. Mas como é que você confia se você não pode provar e botar para teste? Eu já botei ao teste muitas outras afirmações das escrituras e elas provaram ser corretas. Então, eu tenho um certo nível de confiança. Eu aceito determinadas afirmações das escrituras que não possam ser verificadas por nós. E não tem nada de relevante com essa história. Krishna é um avatar, não temos nenhuma prova além do que nos foi dito, né? São conceitos, é uma crença. E aí você fala assim, mas existem diversos yogis com poderes místicos, siddhis, né? Poderes siddhis, né? Siddhi powers.
né? Extraordinário, capaz de ver todas as vidas passadas e futuras e manifestar coisas do nada, do ar. E eles, ainda assim, eles não são autorrealizados. Muitos deles eram criaturas demoníacas, violadores do Dharma, mas ainda assim com os poderes psíquicos, mas utilizando-os para o mal. Toda essa galera aqui está interessada nesses poderes, né, para transcender, como é que se diz nos dias de hoje? Para ascensão, né? Eu quero ascender na dimensão superior, né? E eu tenho que, né, fazer alguns exercícios para mudar a minha frequência vibracional, porque eu quero ascender numa... Tudo distração, tudo bobagem. Mas cada um tem que fazer o que vai fazer, né? A gente tem que fazer alguma coisa, né? Tem pessoas que preferem ficar assistindo as histórias no Netflix e outras querem, né, fazer alguma coisa para ficar milionário, outras para ascender, né? Tudo distração. Mas o nosso grande consolo é que a gente não precisa saber quem é o avatar, isso não interessa. O que interessa é o quê? É o nosso crescimento espiritual. Na verdade, não precisamos de um avatar para crescermos espiritualmente. A gente precisa de conhecimento e de um professor que possa ajudar-nos a assimilar esses conhecimentos. A teaching guru, um guru que ensina o quê? Os ensinamentos eternos de Yeshua, o Criador. Mas antes disso, a gente precisa de quê? Para crescer espiritualmente? De pureza, purificação. Eu devo me tornar um devoto de Ishvara, me tornar um karma yogi, né? E gradualmente iniciar o processo vedântico. Se você quiser aceitar alguém como avatar, se não quiser aceitar alguém como avatar, você não precisa. Nada disso irá impactar o meu processo de purificação. Para o meu processo de purificação, eu preciso do meu esforço pessoal, meu esforço espiritual, religioso. Ishvara Puja, na forma de Rama, qualquer divindade, eu posso iniciar o meu caminho de purificação, de elevação, me tornando mais tarde um Karma Yogi. A próxima coisa necessária para o crescimento espiritual é o conhecimento. Primeiro é a devoção a Deus, integrando Deus em nossas vidas, né? Compreendendo que existe um Criador, porque uma criação e uma criatura, ela não existe sem um princípio criador. E depois de nós termos integrado e compreendido a natureza do Criador e o nosso relacionamento, nós precisamos de conhecimento espiritual. Mas para isso nós precisamos de purificação. Este conhecimento espiritual requer um agente, o agente chamado de guru, ou teacher, ou professor. Professor, está vendo aqui dizendo, não precisa ser um avatar. E mesmo que o avatar ocorra, este avatar só vai te beneficiar se ele deixar de ser um avatar nas nuvens e se tornar simplesmente um mero professor das escrituras, tá? Mesmo que seja um grande avatar, ele não será de uso, de benefício, porque ele precisa se tornar um guru, exatamente como o Bhagavan, o Krishna, o Criador, Krishna, o Senhor do Universo, ele teve que se tornar um guru para ensinar as escrituras à humanidade.
que é que a gente precisa? A gente precisa das escrituras e um guru. As escrituras e o guru, elas surgem, elas são apresentadas num pacote único. Mas para o desenvolvimento de poderes sídicos, né, não precisamos de avatara. Para conhecimento, também não precisamos de um avatara. O avatara pode estar lá, pode não estar. Agora mesmo, posso estar disposto a aceitar alguém como avatara, posso não estar disposto, mas o que é importante, a preparação através do karma, dharma, upasana e a exposição aos ensinamentos do Vedanta, né, Shravana, Manana, Nididhyasana, com a ajuda de um professor honesto e competente. Se uma pessoa quiser aceitar alguém como avatara, não critique aquela pessoa. Se você aceitar uma pessoa como avatara, muito bem. Se alguém não quiser aceitar, tudo bem. Isso aqui é mais relevante na cultura védica, porque eles têm um certo número de avataras, segundo as escrituras. Aí cada um fala assim, não, a minha divindade é uma avatara, superior à sua, né? Então, se você quiser ser devoto de uma figura que tem o status de avatara, né, se divirta. Nenhuma desses relacionamentos de devoção para com essas entidades irão produzir o autoconhecimento e moksha. Porque para o autoconhecimento e moksha, isso, você precisa do ensinamento de karma, dharma, upasana e moksha. Krishna, todos nós aceitamos uniformemente como um avatara. Krishna diz, Arjuna, eu sou uma avatara, diferente de você. Portanto, a minha causa do nascimento não foi punya-papa. A minha natureza é moksha, não era samsara. O meu propósito é aqui a proteção dos justos e das pessoas do bem, para que elas possam dar prosseguimento neste processo de crescimento e evolução espiritual. Com este pano de fundo, iremos aos versos, finalmente. Krishna disse, ele ajuda, então você pegou muitos corpos no passado, eu também tomei muitos corpos, né? Mas não importa, se eu sou uma alma que já teve 5.000 corpos, ou 3.000 corpos, ou 5 corpos, não prova nenhuma superioridade, tudo isso é bobagem. Algumas pessoas estão te dizer que este é o meu corpo, como se fosse uma grande coisa. Eu posso dizer, isso não é nada, eu já tive 56.000 nascimentos. Isso não significa nada, significa que você tem muita dificuldade de aprender a lição, né? Mas Krishna diz que eu já tive muitos nascimentos como avatara, e eu conheço todos eles. E eu sempre nasci da liberdade, vivi na liberdade. E eu sou omnisciente. Eu conheço todos os corpos passados, enquanto que você não, porque você tem o conhecimento de um Jivati. Ok. Então, vamos entrar no verso propriamente, ver se tem mais relevância no verso. Embora eu não tenha nascido, nem tenha morrido, embora eu seja o Senhor de todos os seres, ainda eu nasci por meio da minha própria Maya, recorrendo à minha própria Prakriti. Eu jamais nasci, eu jamais morri, porque eu sou Brahman. E embora eu seja o Criador, o Senhor de todos os seres, eu nasci, sim, por meio direto de Maya, né? Do Prakriti, do meu Maya, né? E por um determinado propósito, né? Então, isso já foi coberto, né? A gente fez já diversas passagens sobre isso. Ele veio com aquela determinada missão. E como eu faço para descer, né? Este não é uma queda livre, mas é uma descendência, mantendo a minha própria natureza, ao manter o Prakriti
de Maya, a matéria, o corpo material sob meu controle, eu nasço. Portanto, estou rodeado de matéria. Jiva também é um produto de matéria e espírito. Jiva é cercado de matéria, eu sou cercado de matéria. A diferença é que eu sou o mestre de tudo isso e você é uma vítima de tudo isso. Você é escravo de tudo isso. Swami Shimayananda conta uma bela passagem, um belo exemplo, no qual a criança estava junto com seu pai na estrada. Então, um ladrão estava chegando e a polícia segurava a mão da criança. A criança perguntou por que aquela pessoa tinha um policial segurando ela, né? Aí fala assim, não, é porque ela é um ladrão, ela roubou, o policial está lá para ela não fugir. Depois de algum tempo, o menino descobriu que um outro ladrão estava vindo e haviam 2, 3 policiais e perguntou por que esse aqui, em vez de um policial, tem 3 policiais? Porque esse é um ladrão mais perigoso, maior, ele roubou mais, né? Então, são necessários 2 ou 3 policiais. E um dia ele viu que apareceu o presidente e ele estava cercado por muitos policiais, né? Aí as crianças, na sua espontaneidade, elas disseram, né? Nossa, e agora? Como é que é isso, papai? Esse cara deve ser o maior ladrão de todos, porque, olha, tem centenas de policiais ao lado dele. Aí o pai teve que explicar para a criança que este é o presidente da República. Ele está cercado por policiais, mas os policiais são sob seu controle. Ele é o mestre dos policiais, ele não foi preso pelos policiais. Da mesma forma, também estou cercado pelo complexo corpo-mente. A analogia é essa, né? O Avatara, e também, né, é produto do Prakriti, né? Ele é encarnado. Eu sou um escravo e o Senhor Krishna é um mestre. Portanto, ele diz, com a ajuda de Maya, eu produzi este meu Sharira. Ou seja, não necessito da intervenção dos 5 elementos, posso converter o próprio Prakriti de Maya diretamente neste corpo. E é por isso que Bhagavan não requer o processo regular da criação que envolve a gestação no útero, né? Isso talvez possa explicar a história da Virgem Maria e o nascimento de Jesus, que não passou pelo útero materno. Portanto, a gestação no útero materno não é necessário, no caso de Ramavatara também não é necessário. É por isso que eles dizem que o Lorde, o Criador, entrou no Garbha, e no caso de Narashima, onde é a mãe ou qualquer outra, de hoje veio seu corpo, qual é o método, como esse corpo apareceu, como isso é possível. Por quê? Porque essas histórias denotam o fato de que esta conversão foi direta. A pessoa não apareceu saindo do útero materno, na passagem do canal vaginal. Eu nasci por conta da meu próprio Prakriti, o Prakriti do meu próprio Maya, né? O verso seguinte, Arjuna, Arjuna, sempre que há declínio na justiça, agora ele vai falar do propósito, né? Sempre que há declínio na justiça, no Dharma, e aumento da violação, da injustiça, então, de fato, eu me crio, né? Então, eu me crio, eu me produzo, né? Quando? Quando tem necessidade de uma intervenção. Aqui, então, Krishna dá o propósito do Avatara. Prima, ele falou sobre a sua natureza, a natureza direta, sem estágios intermediários. O Prakriti de Maya concede a ele um corpo diretamente, sem passagem pelo
pelo nascimento, né? O crescimento no útero, a gestação. E agora nós estamos vendo o propósito. A causa não é mencionada aqui, nós temos que fornecer. Qual é o propósito? Sempre que há declínio na justiça, né? Sempre que há declínio na justiça, o aumento da justiça, eu me crio. Então, a causa é essa, né? Sempre que o Dharma declina, sempre que os valores dármicos, sociais, declinam, né? Sempre que o Adharma aumenta desproporcionadamente, a injustiça, a corrupção que a gente experimenta neste mundo, deste planeta, nos dias de hoje, é algo impensável. Talvez sempre tenha sido assim, e agora está mais exponencial e está mais exposta para todos nós. Sempre que o Dharma aumenta, a injustiça aumenta, a corrupção aumenta, então eu descendo, eu me crio. Significa que eu escolho uma nova descida, né? Um novo aparecimento quando necessário. Nós vivemos neste plano denso, físico, material. Tudo que existe, seja no campo dos universos sutis, os universos mais grossos, densos, é dualidade. É sempre dualidade. E neste plano que nós vivemos, nós observamos claramente que tudo é mantido devido a uma certa harmonia ou equilíbrio entre todos os pares opostos. Entre os pares opostos, a justiça e a injustiça, o bem e o mal, o Dharma e o Adharma, né? O amor e o ódio, todos esses são polaridades, são pares opostos que existem dentro do contexto da dualidade criada pelo Jiva-Atma, o conhecedor, experimentador e os objetos que ele experimenta, que irá produzir os pares opostos. Porque, fundamentalmente, não existem pares opostos, existem somente o quê? Os 5 elementos, projetados, configurados numa infinidade de namarupas, cores, formas e nomes dados a esses, cores e formas. Mas existe um equilíbrio, né? Quando ocorre um desequilíbrio, né? Que o mal venceu, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, aí como é que este campo vai servir este propósito, né? O propósito, ele só é possível se existe equilíbrio entre esses pares opostos, o mais básico é entre o bem e o mal, Dharma e Adharma. O livre-arbítrio nos deu a possibilidade de respeitar o Dharma, respeitar essas leis cósmicas ou violar devido aos nossos desejos latentes por satisfações pessoais sensoriais. Este livre-arbítrio, se for exercido de modo muito, né, desproporcional, irá produzir sempre mais e mais violação do Dharma. E aí o equilíbrio do campo é perdido, né? Quando o equilíbrio é perdido, a harmonia desta criação é impactada. Aí todos os seres sofrem, até mesmo os jivas não humanos. Portanto, sempre que aumenta a corrupção, sempre que aumenta a injustiça, eu preciso assumir um novo corpo para restabelecer o equilíbrio, a ordem, né? Se nós observarmos de modo científico, o mundo pode ser comparado a um corpo humano, um corpo cósmico. Um corpo funciona sempre em equilíbrio, em harmonia. É um organismo que funciona em harmonia. É um sistema harmônico. Ele tem o seu sistema natural de proteção intrínseco. Qualquer sistema natural saudável terá provisão para
reequilíbrio, autoproteção, exatamente como no caso de um corpo físico, né? Então, a gente pensa que o corpo humano ele é sujeito a doenças e desequilíbrios, e a gente precisa de tomar drogas, e isso e aquilo, a gente precisa de um plano de saúde, um seguro de saúde, porque senão, sem os médicos, os hospitais e aquelas drogas e as injeções, viva uma vida saudável. Se a gente vive uma vida saudável, o nosso corpo sabe como se reequilibrar. Naturalmente que a velhice ela tem um impacto, né? Que vai deteriorar gradualmente essa capacidade do corpo de reequilibrar-se, né? E criar novamente esta harmonia interna, cientificamente provada, né? Anatomicamente, né? Todas as doenças são autocurativas. A gente para de fazer aquilo que produz a doença e o corpo, naturalmente, ele vai se curando, vai se restabelecendo, reequilibrando. Então, qual é a melhor medicina? A melhor medicina é uma vida saudável, livre de estresse excessivo, de comer porcaria por aí, de vícios que são danosos para a saúde, né? Viva uma vida saudável, em harmonia com os outros seres, e o seu corpo, ele simplesmente vai se reequilibrando. Infelizmente, a gente nasce em culturas ignorantes, a gente vive, né, um estilo de vida ignorante, nocivo a este equilíbrio do corpo físico. Aí a gente vai tomando drogas que vão danificar ainda mais esse corpo físico, que elas abordam a periferia, né, os sintomas, etc. Mas se a gente vivesse numa sociedade, ou se a gente aprendesse, até mesmo numa idade mais avançada, se eu disser para vocês que nos Estados Unidos eu cheguei perto de ter doenças incuráveis, e eu deixei os Estados Unidos para mudar o meu estilo de vida, de modo a dar uma chance, e olha que eu era acompanhado por um doutor de verdade, que fez a faculdade, mas ele foi especializado em medicina natural, holística, né? E ele me dizia, você tem que abandonar essa vida, você tem que abandonar. Eu gastava um dinheirão com suplementos e visitas com eles, e os testes que ele me fazia, e modificação de suplementos, e tentando ajustar a minha dieta. Ele falou, você tem que abandonar essa vida. Eu abandonei a vida, eu vim para o Brasil, e no início eu continuei doente. Foram alguns anos se passaram antes que o meu corpo iniciasse um processo natural de cura, de reequilíbrio, né? Reequilíbrio. Nos dias de hoje, quando eu olho para trás, meu Deus, eu estava quase morrendo e agora eu me sinto tão sadio, né? Mas, naturalmente, eu tive que abrir mão de tantos vícios que eram extremamente nocivos à minha saúde física e mental. Então, a gente simplesmente, nós somos um organismo e o universo é um organismo harmônico. O campo, né, o campo das interações nessas áreas densas, né, dos planetas, né, são campos que devem ser mantidos nessa harmonia, né, a harmonia do livre exercício, né, da escolha, que nos permite, né, escorregar aqui e ali e violar o Dharma, o Dharma contra o nosso corpo, o Dharma contra o corpo dos outros, contra os outros seres, contra o reino vegetal. Então, a gente, né, precisa encontrar esta harmonia cósmica que nós vimos nos ensinamentos no capítulo 3 sobre o Karma Yoga, a harmonia cósmica, vivendo em harmonia com o inteiro universo. Nós conseguimos viver de modo saudável, tanto fisicamente, como mentalmente, como espiritualmente. Na realidade, não precisamos de remédio para curar as doenças. Nós temos a cura dentro de nós mesmos. Basta parar de fazer aquilo que causa as doenças. Mas você diz para a pessoa, olha,
você está doente por causa de uma vida de hábitos, estilos de vida, hábitos alimentares, hábitos, né, mentais, emocionais, etc., que causou esta condição. Você precisa mudar tudo. Eu conheço uma pessoa da minha família, muito íntimo, né, que sabe de tudo isso, mas não consegue. Eu já estou mais para lá do que para cá, eu simplesmente continuo vivendo assim, né? Bebendo muita cervejinha, comendo muita porcaria, porque, né? Por que não? Né? Mudar, não. Dá um trabalhão mudar, não dá, Marcelo? Escolhas. Nós temos a capacidade de cura, de proteção, de reequilíbrio, mas a gente tem que mudar o nosso estilo de vida e começar a converter os nossos conceitos ignorantes a respeito do mundo e de nós e de nossa natureza, nos tornando mais sábios. Todo o nosso corpo é mantido por sistemas, e esses sistemas eles são autorregulados. O universo é um sistema cósmico. O corpo de Bhagavan é o universo, e sempre que houver um desequilíbrio, uma perturbação, né, uma falta de harmonia entre os pares opostos que constituem esta ordem aparente, o próprio universo encontrará um método apropriado para restabelecer o Dharma. A gente pode dizer que Ishvara vai restabelecer o Dharma de um modo ou de outro. Ou Ishvara, ele pode destruir uma inteira civilização para restabelecer o Dharma, porque já não tem jeito, não são mais 2 ou 3, né, Duryodanas, mas é uma infinidade, né, de demônios, de pessoas demoníacas, né? Então, ele pode simplesmente, ele vai botar um fim em tudo isso, ou a gente pode compreender que Ishvara se manifesta como o universo físico material, né? E se existe uma desarmonia, ele pode, através dessas forças cósmicas, produzir cataclismas naturais, que são naturais no sentido de restabelecer, trazer tudo de volta numa condição, né, a partir do qual o Dharma, a experiência humana neste planeta possa ser reiniciada. Não sei quantas vezes ela talvez tenha sido iniciada, né, e interrompida. O universo encontrará um próprio método natural para colocar fim a esta insanidade. Portanto, o Avatara é como o sistema de imunidade do universo. O Avatara é uma missão, né, uma missão antes de uma solução mais radical, como seria, né, colocar fim a uma civilização. Os avataras vêm com a ideia de tentar curar este desequilíbrio entre Dharma e Adharma. Ele tenta estimular o sistema imunitário do planeta a nível ético, moral, kármico, psicológico, espiritual. É exatamente como um sistema de imunidade física. A Avatara é um elemento que irá estimular esse sistema de imunidade do planeta, cósmica, né? As forças da natureza precisam desta harmonia cósmica. Se você perguntar por que nenhum Avatara veio agora, nós diremos que se ele não chegou agora, é porque ele ainda não é necessário.
Se ele já chegou, é porque era necessário. Sempre que necessário, ele aparecerá. Os detalhes na próxima aula de sábado, né? Então, a gente ouve falar o retorno de Cristo, o retorno de Buda, o Salvador, vem salvar, vem... Tudo isso é parte desses mesmos culturas, conceitos, né? Relacionados a Ishvara, assumindo, né, corpos físicos para impactar positivamente e melhorar, ou tentar resgatar, ou curar, né, ou restabelecer a harmonia no campo. Okidoki. Então é isso por hoje. Vocês têm algum comentário? Alguma questão? Vocês acham esse tipo de tema? O Alexandre, você está dormindo ou está em profundo contemplação? Vocês gostaram desse tema? Sim? Então Sim, tá. porque tem muitas das vezes a gente escuta de forma indireta e aqui deu uma clareada boa. Sim. Então tá. Professor, Diga, a aula de ontem de hoje foi brilhante, muito boa mesmo, realmente esclarecedora demais. olha, eu quase que queria pular esse tema de Avatara, mas o Marcelo disse assim, não, é bacana, isso e aquilo, e eu fico feliz de não ter pulado, né? Porque deve ter beneficiado, né, alguns de nós, né? Mas é bom, né? Porque senão permanece tudo a nível muito, muito, como é que se diz? Mitológico, né? Ah, é mitologia. E a gente não compreende exatamente, melhor, um pouco mais, né, a origem desses conceitos que não podem ser realmente, né, verificados objetivamente, mas que fazem um sentido, a gente começa a compreender melhor esses conceitos meio mitológicos, né? Fazendo essas analogias, entre elas a analogia com o macrosistema do universo e o microsistema do nosso corpo físico humano, que nós sabemos, né, que precisa viver em harmonia para poder, né, fazer esse trabalho espiritual, né? Legal. Bom saber que vocês curtiram. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Obrigado a todos vocês.